Olá, olá! E 2022 vai chegando ao fim e nós tivemos grandes momentos aqui no canal Além da Nuvem, juntos falando de vários assuntos em lives e vídeos que vocês assistiram e acompanharam junto com a gente. Tartária, Mud Flood, Arqueologia Proibida, a História Oculta, que é a verdadeira história do Brasil, Amazonas, não estou falando do estado, esse também, mas as guerreiras amazonas, que habitaram no passado na floresta amazônica, hebreus, sumérios no Brasil, ruínas arqueológicas encontradas pelos nossos parceiros aqui do Além da Nuvem e que nós mostramos para você aqui, em lives e em primeira mão. O Instituto Smithsoniano, Tartária, mais uma vez, tecnologias antigas ocultas, arqueologias misteriosas, formações em pedra tão diferentes, montanhas derretidas, enfim. Vamos lembrar de alguns desses grandes momentos que nós tivemos aqui no canal Além da Nuvem no ano de 2022, nesse vídeo especial, que é uma retrospectiva dos melhores momentos que nós tivemos juntos, nós, a nossa equipe de produção, de edição, de divulgação, de pesquisa aqui do Além da Nuvem, e você que nos acompanha vídeo após vídeo, live após live. Então fica aí o nosso muito obrigado e essa homenagem a todos vocês. Os melhores de 2022, aqui no Além da Nuvem. Esse foi um dos vídeos de 2022 mais assistidos aqui do canal. A Esfinge Derretida, você lembra? A Esfinge de Lagalura foi enviada pelo inscrito André Custódio. E como sempre, os inscritos aqui do canal Além da Nuvem vêm ajudando a fazer o conteúdo do canal. E esse aqui foi um dos que deu o que falar. E dentre as interessantes imagens enviadas pelo André Custódio, temos a Esfinge de Lagalura, que é localizada na Sardenha, na Itália. E é realmente algo muito interessante, olha isso. Uma espécie de formação que lembra uma esfinge gigantesca, derretida. Olha que interessante a formação, comparado ao tamanho das pessoas ao lado. Aqui temos uma ideia melhor do que estamos falando aqui. Lembra muito aquelas criaturas retratadas na mitologia antiga, especialmente da mitologia suméria, assíria e acadiana, regiões da antiga Babilônia. Vamos comparando e agora olhar de novo a tal Esfinge da Sardenha. Seria uma estátua derretida? Seria um ser petrificado ou apenas uma formação natural que, por coincidência, adquiriu essa forma? Qual é a sua opinião a respeito? Não esquece de deixar aí nos comentários. Em julho de 2022 nós lançamos o vídeo sobre a Cidade de Pedra, que foi muito bem comentado e bastante assistido e compartilhado. Isso tudo graças a você. Título do vídeo: tem outra cidade perdida no Brasil, a 90 quilômetros de Brasília, Pirenópolis, Cidade de Pedra. E se você descobrisse que existe uma cidade de pedra antediluviana no coração do Brasil? Ruínas? Formações naturais? Bom, é isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Você acha que conhece todos os segredos da história? Olha que eu acho que não, hein? Arqueologia proibida, criptozoologia, criaturas míticas, ciência oculta, civilizações perdidas, resetadas. Te convido nesse momento a desenterrar a verdade, porque a verdade importa. A Cidade de Pedra, aqui no Além da Nuvem. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Além da Nuvem e hoje nós vamos conhecer a Cidade de Pedra, em Pirenópolis, a apenas 90 quilômetros de Brasília, o Distrito Federal. E essa pode ser uma evidência de uma cidade antediluviana no Cerrado brasileiro. O curioso é que existe um portal
na entrada da Cidade de Pedra, onde, após passar este portal, o visitante está oficialmente na Cidade de Pedra, com formações exuberantes, impressionantes e de tirar o fôlego. O que será que formou a Cidade de Pedra, no Cerrado Brasileiro? A ciência afirma que este local sofreu forte ação da natureza, que no passado ele foi coberto de areia, onde imensas dunas, com o passar dos milhões de anos e a ação do vento, foi sedimentando e esculpindo essas formações. Nada disso foi fabricado pelo homem. Nada disso tem qualquer relação com mãos humanas e uma inteligência, apesar dos nossos olhos sugerirem o contrário. À medida em que adentramos e observamos as formações rochosas, nos damos conta de que parecem de fato enormes ruínas de antigas construções que confundem os nossos olhos. Aqui temos a Pedra do Índio, a Pedra do Elefante, a Cabeça da Ema, todas elas com formações antropomórficas. Esse aqui chama-se o Arco do Triunfo. Observe. A impressão que dá quando você olha de perto essas pedras é que as pedras foram de fato colocadas umas sobre as outras, de maneira premeditada por uma inteligência que construiu, uma cidade de pedra há muito tempo atrás. Seria esta uma formação antediluviana no coração do Brasil? Qual é a sua opinião a respeito? E se esse assunto muito lhe interessa, debaixo do vídeo na descrição tem a relação dos vídeos que nós estamos mostrando aqui nessa retrospectiva com os melhores de 2022. Então depois, se você quiser assistir inteiro, é só entrar na descrição aí embaixo e procurar o vídeo que nós mostramos o trecho aqui nessa retrospectiva e assistir inteiro, que vai estar lá. E agora, vamos para o próximo. Um dos assuntos mais badalados aqui do Além da Nuvem, Tartária. O último reset da Tartária, um dos vídeos que foi mais vistos e comentados em 2022. Vídeo postado dia 28 de março, o último reset da Tartária. Exposição Internacional de Inverno na Califórnia. Observe, realmente tratava-se de algo magnífico. Grandes construções, grandes estruturas que foram simplesmente demolidas após o evento. O que sugere que talvez, segundo alguns pesquisadores pelo menos, estas construções já estivessem lá, se não todas, pelo menos uma parte delas, e que tenham sido destruídas durante um processo de destruição de uma antiga ordem mundial para a criação de uma nova. Teria sido a Grande Tartária a antiga ordem mundial? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Além da Nuvem e hoje nós vamos falar sobre a Grande Tartária, o último reset da Tartária, aqui no Além da Nuvem. Vamos observar aqui algumas cidades, como por exemplo Berlim, antes da Segunda Guerra Mundial. Essa é Berlim, em 1920. Olha só que incrível. Aqui também. Prédios históricos de Berlim em 1920. Por isso, há quem acredite que a Segunda Guerra Mundial foi o último reset da Tartária. Os últimos resquícios da Tartária na região da Europa, especialmente na Alemanha e na Polônia, foram destruídos durante esse período. Essa cidade é Dresden, na década de 30, uma cidade histórica da Alemanha. Observe. E essa é uma notícia do G1 de 2020. 75 anos do bombardeio de Dresden
Por que aliados foram criticados pela destruição da cidade histórica alemã? Em 13 de fevereiro de 1945, perto do final da Segunda Guerra Mundial, britânicos e seus aliados americanos despejaram quase 4.000 toneladas de bombas sobre a cidade alemã, deixando o cenário apocalíptico de morte e destruição. A legenda de uma foto da BBC diz: bombardeio de Dresden gerou tempestade de fogo e destruiu o centro da cidade. Conforme vemos aqui na foto. Olha só. Aqui vemos a cidade histórica de Dresden, em 1900. Foto do bombardeio sobre a cidade. E aqui, Dresden completamente destruída. Observe. Outra foto de Dresden após o bombardeio. E alguns dos principais prédios históricos completamente destruídos. Segundo o relatório dos Estados Unidos, metade dos prédios residenciais foram destruídos na operação. A operação para reconstruir a cidade teria levado muitos anos. Evidentemente que em 1945, no mês de fevereiro, a Segunda Guerra já caminhava para os seus últimos dias, tendo ela terminado em setembro daquele mesmo ano, o que torna um pouco questionável o motivo de se destruir completamente uma cidade histórica. O mesmo aconteceu com Berlim, que também ficou completamente destruída. Olha só, essa é Berlim após a Segunda Guerra. E outra cidade que teve uma situação parecida foi Varsóvia, capital da Polônia. Aqui nós estamos vendo Varsóvia em 1939. A influência bizantina está presente na cúpula da igreja central, da principal catedral. Aqui como ficou Varsóvia após um ataque aéreo alemão. Completamente destruída também. Aqui uma criança polonesa sobrevivente das ruínas de Varsóvia. Aqui uma foto da cidade completamente arrasada. Um outro ponto também interessante são as antigas feiras mundiais que aconteciam na Europa e também na América do Norte, o que leva muitos pesquisadores a sugerirem que, de fato, o território da Tartária se estendeu até a América do Norte, conforme nós também já mostramos aqui no Além da Nuvem em outros vídeos. Imagens como essa têm circulado nas redes sociais, mostrando a semelhança de construções, tanto nas Américas quanto na Europa, com características bizantinas, com essas cúpulas em forma de domo no topo. Lembra da nossa foto de Paris? 1889. Na Feira Internacional em Paris. Observe essas construções aqui. Cúpulas. Agora vamos comparar essa mesma vista entre 1900 e 2017. Olha a diferença. Toda essa parte foi demolida. A questão é, quem teria interesse em destruir tão magníficos prédios históricos? Vamos comparar agora Paris em 1910 com 2016. Percebeu que está faltando algo? Por que esse enorme palácio não está mais lá? O que você acha? Comenta aí que nós queremos saber a sua opinião nos comentários. Curioso é o fato de que esses enormes monumentos eram erguidos para essas exposições, essas feiras mundiais, e depois das feiras eles eram desmontados, desconstruídos, literalmente. Um dos casos mais impressionantes foi com certeza a Exposição de Colômbia, a grande feira mundial de Chicago de 1893. Sim, essa foto, nós temos vídeos sobre isso aqui no Além da Nuvem, construções impressionantes que foram construídas
só para o evento da Feira Internacional e depois foram demolidos? Muito estranho, para dizer o mínimo. Aqui o jardim da Exposição de 1893 de Chicago e toda a estrutura vista de cima. Realmente uma estrutura impressionante. O ano seguinte foi a vez da Califórnia, no extremo oeste dos Estados Unidos. São Francisco, 1894. Esse foi o prédio da administração da Exposição Internacional de Midwinter, de 1894. Vale citar que a Califórnia foi anexada aos Estados Unidos em 1850, ou seja, 44 anos antes, após uma guerra com o México. Esse era o Salão Egípcio. Aqui uma foto à noite dessa mesma exposição. E aqui todo o hall da exposição. Ao fundo podemos ver uma igreja, ou o que parece, com uma cúpula no topo, um palácio do lado esquerdo. Aqui, gravuras da época. Exposição Internacional de Inverno na Califórnia. Observe, realmente tratava-se de algo magnífico. Grandes construções, grandes estruturas que foram simplesmente demolidas após o evento. O que sugere que talvez, segundo alguns pesquisadores pelo menos, estas construções já estivessem lá, se não todas, pelo menos uma parte delas, e que tenham sido destruídas durante um processo de destruição de uma antiga ordem mundial para a criação de uma nova. Teria sido a Grande Tartária a antiga ordem mundial? É importante citar que a Enciclopédia Britânica de 1771, primeira edição, volume 3, descrevia a Tartária como um grande país, o maior país do mundo, de fato, que dominava nessa época grande parte da Ásia. Curiosamente, depois dessa edição da Enciclopédia Britânica, a mesma parou de citar a Tartária como sendo um país. Esse antigo mapa de 1620 de Jodocus Hondius mostra a região da Tartária com diversas cidades como Sumongul de Magog, aqui, próxima da divisa com a América do Norte, no antigo Estreito de Anian, como era chamado. Hoje fala-se do Estreito de Bering, mas na época era chamado Estreito de Anian. E aqui temos duas regiões bem interessantes, Gog, repito, e Magog, territórios que atualmente pertencem à Rússia. Será que essas regiões da Califórnia ou do oeste dos Estados Unidos e do Canadá não teriam sido parte também da antiga Tartária? E se alguém de fato escondeu a antiga Tartária, isso possivelmente foi obra dos controladores smithsonianos. Esse outro vídeo foi um trabalho de pesquisa bem aprofundado sobre a instituição smithsoniana, que dizem as más línguas tem sido a responsável por ocultar boa parte da antiga história, a própria Tartária e forjar a versão oficial que nós aprendemos nos livros de história. Título do vídeo: Smithsonian. Quem ocultou a história? Quando investigamos a história oculta da humanidade, é comum nos depararmos com um nome, uma instituição, a Instituição Smithsoniana. Situado no coração dos Estados Unidos, em plena Washington, D.C., encontra-se o prédio principal do maior complexo de museus do mundo, que abriga 19 museus, 7 centros de pesquisa e nada mais nada menos que 142 milhões de itens. E evidentemente que não estamos aqui para trazer a história oficial da instituição smithsoniana. Isso você pode encontrar no próprio website da instituição, que tem vastos materiais contando a história da própria instituição. Hoje nós vamos levantar
questões delicadas, digamos assim, como por exemplo o fato da instituição smithsoniana ter sido acusada, muitas vezes ao longo da história, de acobertar evidências de descobertas arqueológicas que não condizem com a história oficial. Nós vamos ver algumas coisas bastante curiosas que estão no subsolo da instituição smithsoniana. Te convido nesse momento a desenterrar a verdade, porque a verdade importa. O Underground Smithsoniano, aqui no Além da Nuvem. Para começar a história dessa gloriosa instituição, podemos dizer que ela foi imposta por James Smithson, químico e mineralogista, que era filho ilegítimo de uma nobre família britânica. Por razões desconhecidas, ele nunca visitou a América. Smithson deixou um testamento complicado, ditando que se ele não tivesse pretendentes vivos, legítimos ou não, sua fortuna seria legada ao Congresso dos Estados Unidos da América, expressamente para criar um instituto em seu nome, construído especificamente em Washington, com a única instrução de que seja usado para o aumento e difusão do conhecimento entre os homens. Eu não sei você, mas quando eu vejo o nome Smithsoniano, imediatamente eu lembro do agente Smith, que no filme Matrix era o agente, ou melhor, os agentes responsáveis por manter as pessoas aprisionadas dentro da Matrix. Será só uma coincidência? O que você acha? Não esquece de deixar a sua opinião aí nos comentários. Aproveite também para deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito, marcando em receber todas as notificações. Bem, voltando à nossa história da instituição smithsoniana, quando o Sr. Smithson morreu em 1829 e seu único herdeiro morreu sem filhos em 1835, os britânicos informaram o presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson, sobre esse legado bizarro ao Congresso dos Estados Unidos. Em resposta, Jackson enviou Richard Rush. O legado para os Estados Unidos foi de $508.313. O presidente Jackson solicitou que todo o valor fosse emitido em libras esterlinas de ouro britânicas. Isso deu 105 sacas no total, uma soma aproximadamente equivalente a 1/66 de todo o orçamento federal da época, ou 1,5% de todo o orçamento federal dos Estados Unidos. Existem alguns fatos interessantes que vale a pena mencionar aqui. Como foi que o Instituto Smithsoniano começou então a levantar suspeitas de estar acobertando evidências arqueológicas que vão contra justamente aquele velho materialismo histórico, a chamada versão oficial, que acaba sendo imposta em muitos aspectos pela instituição smithsoniana? Foi a instituição smithsoniana que decretou que antigas civilizações não poderiam ter cruzado o Oceano Atlântico antes dos europeus. A instituição smithsoniana tem sido acusada de ocultar evidências de ossadas de homens gigantes, homens e mulheres gigantes, em toda a América do Norte, e também de esconder uma possível presença de civilizações da Tartária espalhadas também nas Américas. Antes do início da construção do castelo e do complexo, houve uma grande disputa a respeito de que finalidade seria dada ao dinheiro. A coisa estava tão complicada que a Inglaterra chegou a pedir que o dinheiro fosse devolvido à Inglaterra, uma vez que os Estados Unidos não estavam atendendo ao pedido de James Smithson de direcionar aqueles fundos para uma instituição focada na promoção do conhecimento. Finalmente, em 1846, o projeto de lei foi aprovado, com algumas estranhas estipulações sobre manter todos os artefatos do Sr. Smithson separados das coleções públicas. Já começava a haver uma segregação de conteúdos. Uma parte seria levada ao público e outra parte seria guardada nos porões da instituição smithsoniana.
Apesar dos apelos para evitar que os custos de construção retirassem grande parte do legado, os comitês recém-empoderados começaram a inspecionar os prédios públicos existentes e rapidamente reivindicaram as principais terras públicas, designadas para monumentos, inclusive perto do local do Monumento ao Washington, para a construção do castelo da instituição smithsoniana, ou quem sabe uma reconstrução. O próprio Monumento ao Washington já é uma dessas construções suspeitas de já estarem lá e terem sido reconstruídas ou reformadas. Diversos arquitetos apresentaram planos ao Comitê Smithsoniano, que seguiam layouts de museus mais convencionais. Mas como todo projeto foi dirigido pela alta cúpula de Washington da época, eles tiveram que se esforçar muito para aprovar a construção de um castelo completo. No final, o comitê contratou o queridinho da arquitetura do antigo império da época, James Renwick, que está conectado com mais de uma dúzia de estruturas suspeitas do antigo império. E o que é curioso é que, assim como outras estruturas suspeitas do antigo império, que supostamente foram construídas por volta de 1850, a única imagem da construção mostra paredes intactas com equipes focadas na reforma dos telhados das torres. E só. É possível ver também algumas evidências de inundações de lama ao solo, janelas no nível do solo, o que não parece ser uma boa ideia em um pântano, certo? Só o que vemos é terra. Parece muito com aquelas imagens que já vimos aqui no canal Além da Nuvem, do Texas, após um suposto mud flood. Considerando a comoção pública que financiou este lugar, parece que eles teriam documentado rigorosamente a construção do castelo, mas não, todas as fotos mostram um edifício concluído. Não há fotos ou mesmo pinturas que representem a construção do castelo da instituição smithsoniana. Sempre aparecem apenas reformas ou construção de telhados. E isso é bastante surpreendente, tendo em vista a importância que o empreendimento tinha politicamente para a época. E o arquiteto escolhido para fazer ou recuperar o castelo da instituição smithsoniana é bastante peculiar. Trata-se de James Renwick Jr., que, segundo a Enciclopédia de Arquitetura Americana, foi um dos arquitetos americanos mais bem-sucedidos do seu tempo e era certamente o arquiteto mais famoso de Nova York, que estava se tornando, àquela altura, a cidade mais importante da América. Algumas curiosidades sobre James Renwick Jr. é que ele projetou a primeira casa da Sociedade Fraterna Secreta Delta Psi, fundada na Universidade de Colômbia. E é curioso o fato de que fotografias antigas mostram um arranjo de alta inclinação com a figura de uma coruja no telhado e uma placa com as letras gregas Delta Psi. Seria alguma semelhança com a antiga bandeira do Império da Tartária, que também tinha uma coruja preta? Curioso é que James Renwick ficou conhecido justamente por promover uma espécie de renascimento de estilos medievais, inclusive com influências góticas, alemãs, francesas e inglesas. Tendo em conta que ele estava em 1850, é bastante curioso o fato de construções como a Catedral de São Patrício em Nova York, atribuída a Renwick, tenha sido construída nessa época, na metade do século XIX, quando aquele estilo era característico do século XI e XII. Esse vídeo foi até difícil escolher as partes para cortar para colocar nessa retrospectiva, porque o vídeo inteiro é essencial. E essa foi uma das pesquisas mais difíceis de encontrar informações, tá? Que nós já fizemos aqui, e o vídeo foi postado no dia 6 de abril. Bom, deixando para trás agora a Tartária e Mud Floods, vamos para a Amazônia. Dois assuntos que nós abordamos aqui no canal, tanto em vídeos quanto em lives, foram o Lago Parima, um lago secreto lá no interior da Amazônia, e as guerreiras amazonas descritas por Gaspar de Carvajal, que estava na primeira embarcação que entrou no rio Amazonas, vindo lá da Cordilheira dos Andes.
Esse vídeo aqui, na verdade, foi uma live. Vamos relembrar? No vídeo de hoje nós vamos falar de um dos assuntos bem interessantes aí. Já mostrei aqui no canal em aulas abertas e já tratei também no Instituto Licentia. Nós vamos falar de um dos assuntos mais interessantes e mais ocultados da história, que tem a ver com o Eldorado também, que é o tema das Amazonas, as guerreiras amazonas. Como, por exemplo, aqui nós vemos uma gravação do século XVI de Théodore de Bry. Essa pintura de Théodore de Bry, ela tem uma razão para as guerreiras amazonas serem retratadas grandes, mulheres muito altas, muito grandes e muito brancas também. O que é interessantíssimo, né? Uma vez que a gente sempre espera ouvir falar que as mulheres eram com a etnia indígena mesmo. Então, como seria possível que essas mulheres fossem brancas, alvas, loiras, sendo que essa não é uma etnia típica da região amazônica? Hoje nós vamos descobrir, nós vamos procurar responder essa pergunta. Inicialmente, no começo dessa aula, eu quero mostrar alguns relatos que eu separei do Frei Gaspar de Carvajal, ou Carvajal. É um missionário dominicano espanhol que estava junto da expedição de Francisco Orellana, que descobriu o rio Amazonas vindo pela Cordilheira dos Andes. Então eles vieram pela Cordilheira dos Andes, né? Fizeram esse caminho aqui, que vocês podem ver, a rota de Francisco Orellana, tá? Aqui indicado por uma flecha, o local onde ele se encontrou com as Amazonas. Então eles já tinham atravessado boa parte do rio Amazonas, né? E mais ou menos nessa região aqui, que é próximo da atual cidade de Faro e cidade de Parintins também, né, dividindo ali a Amazônia com o estado do Pará, mais ou menos nessa região aqui, pouco depois de Manaus, eles encontraram, da atual Manaus, eles encontraram as mulheres guerreiras amazonas. Tá? Os relatos são realmente impressionantes. Dia 13 de fevereiro, com quase 7 mil quilômetros de extensão, o rio sul-americano brilhou aos olhos dos espanhóis. Mas, no decorrer desse caminho, eles foram surpreendidos pelo ataque de um grupo de índias guerreiras. Elas lembravam as lendárias amazonas da mitologia grega, que viviam na Ásia Menor, e logo foi feita a associação entre elas. Vale citar que eles foram derrotados por elas, né? E assim os que restaram fugiram. Esse é o contexto. Nessa expedição estava o Frei Carvajal, Gaspar de Carvajal, frade dominicano, que eu acabei de mostrar, e ele foi o cronista, né, que narrou, ele escreveu sobre essa viagem e como ela aconteceu. Bom, são mais de 300 páginas, né, mas eu separei alguns trechos aqui para a gente falar hoje. Por exemplo, essa imagem aqui, ela é de André de Tevet, do livro Singularidades da França Antártica, de 1558. Então, é um dos desenhos aí que retrata as Amazonas, mulheres guerreiras. Bom, então nessa expedição, eles estavam indo da Cordilheira dos Andes, sentido Oceano Atlântico pelo atual rio Amazonas. E aí Carvajal relata o seguinte, abre aspas, vendo o perigo em que estávamos, começou o capitão a animar e a apressar os dois remos para que encalhassem, e os nossos companheiros se lançaram à água, que lhes dava pelos peitos. Travou-se aqui muito grande e perigosa batalha, porque os índios andavam misturados com os nossos espanhóis, que se defendiam tão corajosamente que era uma coisa maravilhosa de se ver. Andou-se neste combate mais de 1 hora, pois os índios não perdiam ânimo. Antes parecia que o redobravam, embora vissem mortos a muitos dos seus, e passavam por cima deles, e não faziam senão retrair-se e tornar a atacar. Quero que saibam qual o motivo de se defenderem os índios de tal maneira. Hão de saber que eles são súditos e tributários das Amazonas, e conheciam a nossa vinda. Foram pedir-lhes socorro, e vieram 10 ou 12. Olha que interessante. Então vieram 10 ou 12 Amazonas auxiliar os índios para impedir o avanço da embarcação de Francisco Orellana.
A estas, as Amazonas, nós as vimos que andavam combatendo diante de todos os índios como capitãs, e lutavam tão corajosamente que os índios não ousavam mostrar as espáduas, e ao que fugia diante de nós, o matavam a pauladas. Eis a razão por que os índios tanto se defendiam. Estes índios que estavam contra eles eram tributários das Amazonas, eles pagavam tributos às guerreiras amazonas que lá habitavam. E aí eu preciso mostrar aqui essa imagem. A descrição. A estas nós as vimos que andavam combatendo diante de todos os índios como capitãs, né? Conforme eu li. Estas mulheres são muito alvas e altas, com o cabelo muito comprido, entrançado e enrolado na cabeça. Então ele diz bem claramente com essas palavras, alvas e altas. Alva significa branca, né? Então essas mulheres são muito brancas e altas. Como poderiam mulheres brancas e altas terem ido parar no meio da floresta amazônica antes da chegada dos portugueses e espanhóis? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Essa foi a live Guerreiras Amazonas Eram Brancas e Altas, que foi feita aqui no canal no dia 18 de setembro. Essa live completa tem mais de 1 hora e 20 minutos. E outro assunto relacionado a esse, também da Amazônia, foi o Lago Parima, o misterioso lago que apareceu em dezenas de mapas, que nós temos explorado esse assunto tanto aqui no canal Além da Nuvem quanto no curso Verdadeira História do Brasil, lá no Instituto Licentia. Primeiro vídeo, o Lago Secreto da Amazônia, de 29 de maio. Lago Parime, ou Parima, é um lago lendário localizado na América do Sul e foi supostamente o local da lendária cidade de El Dorado, também conhecida como Manoa, muito procurada pelos exploradores europeus. A história oficial nos diz que repetidas tentativas de encontrar o lago não confirmaram a sua existência e foi descartado como um mito, junto com a cidade. O que a história reconhece é que a busca pelo lago Parime levou os exploradores a mapear os rios e outras características do sul da Venezuela, norte do Brasil, sudoeste da Guiana, antes de que a existência do lago fosse definitivamente descartada pela historiografia do século XIX e século XX. Aqui na imagem você pode ver o rio Amazonas embaixo e acima o lago Parime. Não são poucos os mapas que retratam o lendário lago, bem como a lendária cidade de Manoa e o El Dorado. Segundo vídeo, Mapas de El Dorado e os índios que diziam Abapai, lançado dia 27 de setembro. De qualquer maneira, é algo digno de nota o fato de que os indígenas utilizassem a palavra Aba para se referir ao Samuel Fritz. Esse assunto do El Dorado é um assunto que para nós tem sido muito importante no curso A Verdadeira História do Brasil e tem aberto muitas ramificações de estudo. E evidentemente que tudo isso vai contribuir para fundamentar a ideia de que, de fato, contatos transoceânicos aconteceram na Antiguidade, com a presença de hebreus e outros povos aqui no Brasil. Olá, pessoal. Bom, então, dando sequência aqui na terceira parte sobre o Lago Parima, a história da cartografia do Lago Parima, das representações do Lago Parima em mapas, nós vimos então que é a partir de 1638 e 39 que o Lago Parima passa a ser representado novamente nos mapas, após um período onde ele não foi mais representado porque os cartógrafos estavam mais focados na consolidação dos territórios português e espanhol, os respectivos cartógrafos de cada um desses dois impérios. Nesse meio tempo, entre a aula anterior e essa aula, nós adquirimos essa coleção aqui para a biblioteca do Instituto Licentia. Por quê, pessoal? Porque um estudo desse porte é algo raro de se encontrar. Então ele vai falar do mapa
America Pars Meridionalis. Esse é um atlas grande, né, com mapas antigos. E aqui nós podemos ver o Lago Parima desenhado ali na região amazônica, na forma retangular. Esse mapa ele faz parte de um atlas chamado Novus Sive Descriptio Geographica Totius Orbis Terrarum, de Gerardi Mercatoris, o Gerardo Mercator, famosíssimo cartógrafo, né, que criou a projeção Mercator, e também de Jodocus Hondius, o atlas completo, né, sendo que este mapa é do cartógrafo holandês Henricus Hondius, o Novo. O Henricus Hondius, ou Henrique Hondius, ele foi filho do famoso cartógrafo Jodocus Hondius, que nós já vimos. Aí temos também o mapa de número 40, aqui desse atlas, o Nova et Accurata Tabula, onde nós vamos ver o Lago Parime bem na pontinha do mapa. Ele vai estar bem aqui, ó, nessa posição onde eu coloquei o meu dedo. Abaixo você está vendo aqui o Rio Amazonas, a Ilha do Marajó, que é onde está meu dedo. E aqui nesse cantinho aqui vai estar o Lago Parima. Observe. O mapa 47 é o America Descriptio, que foi feito por volta de 1650. É de autoria de Nicolau Vischer. Faz parte de um grande atlas de 10 volumes e encontra-se na biblioteca da Universidade de Leiden, na Holanda. Aqui você consegue perceber, neste ponto aqui onde está meu dedo, está o Lago Parima. Bem visível, né? O mapa número 48 é o Amerique Meridionale, ou Amerique Meridionale, de Sanson d'Abbeville, de 1650. Bem nítido ali, você consegue ver também o Lago Parima, perfeito? Já no mapa número 50, chamado Le Brésil, em francês, o Brasil, também do francês Sanson d'Abbeville, aparece a representação do Lago Parima acima da linha do Equador. Ele não aparece desenhado, mas aparece escrita aqui a posição, você pode ler bem no topo da página. Lago Parima. O mapa número 51, o America Nova Tabula, do holandês Guilherme Blaus, de 1662, também mostra o Lago Parima. Observe ali claramente também a sua posição, até um pouco maior do que os anteriores. E já o mapa 52 é o mais belo, segundo o autor, o mais belo mapa do Lago Parima e da cidade Manoa, do Eldorado. É conhecido por litoral amazônico. Realmente um mapa muito bonito, como você pode ver. Uma belíssima representação do cartógrafo holandês Guilherme Blaus. Esse mapa, inclusive, ele foi publicado em um belíssimo atlas conhecido por Atlas Major, né, de maior, de 19 volumes encadernados em pergaminho e ouro, em 1662. Exemplares especiais foram enviados como presente aos estadistas da época, não só os da Europa, mas também os da Ásia. Então era um lago conhecido mundialmente. As lives com convidados com certeza foram pontos altos de 2022. Entre elas eu gostaria de destacar duas lives que nós fizemos, uma delas com o professor Loriel Rocha, do Instituto Mucarage Brasilã, que trouxe para mais de 80 mil pessoas até o momento o tema O Brasil não foi colônia. Essa foi uma live histórica e para mim foi uma grande honra ter tido a oportunidade de fazê-la. O Brasil não foi colônia, com o professor Loriel Rocha, transmitido dia 30 de abril de 2022. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Além da Nuvem e hoje, mais uma vez, pela segunda vez, na verdade, na história do canal Além da Nuvem, estamos tendo a honra de receber aqui o professor Loriel Rocha, que é presidente do Instituto Mucarage Brasilã, faz filosofia da história e é uma das maiores autoridades do país em se tratando da genuína história do nosso país, da genuína história do Brasil.
E, com certeza, nesse assunto, o Brasil não foi colônia. Ele é o maior especialista que a gente tem no país. Por que é importante tratar do tema o Brasil não foi colônia? Primeiro, uma pesquisa histórica, pesquisa sobre a palavra e a origem do termo. Né? Isso é uma coisa importante para você entender. A gente já viu esse primeiro problema, né? Historicamente falando e etimologicamente. O segundo ponto é que essa narrativa é uma narrativa descomprometida com a verdade. Ela é ensinada nos bancos escolares até as teses de pós-doutorado. O segundo ponto é que mostrar que a tese de que o Brasil foi colônia de Portugal é uma história recente, ela é uma narrativa ideológica construída, literalmente construída, enquanto argumento no século XIX, porque se nas cortes de Lisboa, por conta dos maçons, já se começa a falar em colônia, né, e em libertação, o arcabouço teórico, político, administrativo, não será dado na Revolução Liberal do Porto. Será dado por José Bonifácio e pela maçonaria no Brasil. E a primeira pedra de toque dessa mudança é essa carta de 1821, não é? Que Dom Pedro manda uma carta para Dom João, onde ele escreve que o Brasil é colônia de Portugal. Foi a primeira vez que a coisa é colocada num contexto político-administrativo. E o Brasil sobre uma posição de inferioridade de território. Veja que a loucura é tão grande que Dom Pedro I está na condição de príncipe regente. Quando Dom João vem para o Brasil, quando a coroa migra para cá, não é que ela não sai fugida, ela migra, isso é um projeto que impede o avanço de Napoleão, e é preciso que se entenda a extensão do ato da coroa portuguesa e o brilhantismo de Dom João VI e da rainha Dona Maria I, que nunca foi louca, diga-se de passagem, viu? Dona Maria I só passou a ser chamada como louca depois da morte dela, por revolucionários panfletários. Nunca foi louca. Foi um dos reinados mais impressionantes, mais robustos, mais sólidos. E olha que Dona Maria I pegou um período econômico, político complicadíssimo. Foi a expulsão dos jesuítas, foi o assassinato dos Távoras, né, pelo Marquês de Pombal. Portugal estava quebrado por conta do terremoto de Lisboa. Tá? A Europa em peso, em peso. A maçonaria explodiu em tudo quanto é lugar da Europa. O reinado de Dona Maria I e de Dom João VI foram períodos dificílimos em termos políticos, econômicos. Tá? Napoleão arrebentando com a Europa inteira, não é? Bem, então, quando Dom João vem, o Brasil, com a corte aqui, é elevado era Estado de Portugal. O Brasil é elevado à categoria de Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. Ora, para o príncipe regente, no Rio de Janeiro, que era a capital do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, enquanto o rei estava aqui. Depois, quando ele volta, será Lisboa, não é? Que é onde está a corte. Para o príncipe regente, escrever para o seu próprio pai, dizer que a coroa da qual ele é príncipe é colônia, ele é um príncipe colono? Como é que o sujeito fala que ele é colono do próprio pai? Que o Estado como um todo, isso é a mesma coisa hoje do Estado de São Paulo resolver se libertar da Federação Brasileira porque ele é colônia. O absurdo é de igual monta. O Brasil era Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então é a primeira vez, em 1821, que acontece essa fraude, onde aqui sim nós temos a legitimação de um discurso fraudulento que que sai do terreno da mera revolução, adentra ao terreno da política e começa a consolidar, em termos de documentação, aí dessa carta em diante, todas as cartas que Dom Pedro vai escrever para Dom João, ele vai meter a palavra colônia. Em nenhuma das cartas anteriores a ela
essa palavra existe. Ok? E, portanto, esse indivíduo dá um golpe no reino que é dele mesmo, porque uma vez morto o rei, ele é o rei. Mas o que pretendiam os liberais maçônicos? É isso que a gente tem que entender. Parcerias que fizemos esse ano também foram dignas de destaque, como, por exemplo, a live que fizemos com André de Pierre sobre a expedição amazônica e o Stonehenge da Amazônia, monumentos de pedra, que ele foi lá e filmou. O Stonehenge brasileiro, com André de Pierre, transmitido dia 26 de janeiro, lá no comecinho do ano. Olá pessoal, uma boa noite a todos presentes aí com a gente mais uma vez aqui no canal Além da Nuvem. E hoje a gente está com um convidado que vocês todos, né, a maioria acho que já conhece, que é o André de Pierre, editor da revista Enigmas. E dá para perceber bem que ele está em formato circular. Tá vendo que tem diversas pedras que elas estão caídas e já estão numa espécie de mud flood, né? Elas foram soterradas já. E tem um conjunto de pedras aqui do lado direito que não foram soterradas. Essas pedras caíram, dá para perceber bem o circular, não dá? Para quem não sabe, eu não trouxe imagem aqui hoje, Stonehenge estava exatamente assim. Ele não estava bonitinho que nem estava hoje. Estava tudo caído. Foi erguido de volta. E, inclusive, tem algumas pedras ali que é restauração, né? Elas nem faziam parte do Stonehenge original. Eu tenho imagens sobre essa questão. Quando encontraram as pedras de Stonehenge na Inglaterra, estavam caídas dessa forma. E provavelmente muitas pedras estavam soterradas. Eu dava para perceber que o local foi limpo e nivelado. Olha como ele está niveladinho, tá vendo? Exatamente. Mas enfim, aqui ó, quando eles estavam recolocando as pedras no lugar. Eu tenho uma imagem lá no Instagram do Stonehenge alinhado com o solstício de verão. Que no caso o alinhamento do Stonehenge é diferente, que esse aqui ele estaria alinhado com o solstício de inverno, isso no hemisfério norte, tá, gente? No hemisfério norte, porque isso aqui já está no hemisfério norte, é 2 graus da linha do Equador. Aqui já é hemisfério norte. Calçoene e no Amapá já é hemisfério norte. Então, assim, essa, provavelmente, eu não vi todas as fotos do mundo, mas ninguém falou nada, eu nunca encontrei outra foto aérea do local. Eu imagino que essa seja a primeira da nossa equipe aqui. O Rui, infelizmente, o Adonai aqui, que está de camiseta azul, já nos deixou. Então, uma forma de homenageá-lo, né? E eu tô aqui olhando para o drone aqui com a mochila, e depois que eu percebi realmente que existe esse montinho circular, tá? É porque, na verdade, tem que mostrar as particularidades, né? Por exemplo, aqui a gente consegue perceber que está num mound, né? Num morro que pode ser artificial. A Amazônia tem ilhas artificiais da antiguidade. Como assim? Os índios faziam ilhas artificiais, eles encontraram dezenas de ilhas artificiais no Rio Amazonas. Aqui está uma outra imagem da foto aérea, dá para perceber ainda mais o montículo, né? E olha o formato circular, Márcio, do monumento. Tá vendo as pedras em formato circular? Mesmo onde elas estão caídas e soterradas, dá para ver certinho, cara, o formato circular. Sim, perfeitamente. Eu tirando a foto ali de dentro de um círculo que tem ali. E aqui o que nós já observamos, que eu quero que vocês fiquem atentos, ó. Tem uma pedra que é um formato da cabeça de um animal. Para mim é um bovino ou um equino, ok? Que não está ali de graça, né, Márcio? Provavelmente. E também no trabalho da arqueóloga, não há nenhuma citação a isso. E nós temos aqui, obviamente, um relógio solar, né? É um relógio solar. Coloca uma foto aí no... Olha lá, um relógio solar. Nenhum lugar da internet você vai ver isso. Verdade. Olha que interessante, hein? Olha o relógio solar ali. Inclinado, né? Conforme exatamente, inclinado. Parabéns, Márcio. Bela observação. Aí isso o arqueólogo identificou, a inclinação artificial das pedras. A inclinação artificial das pedras está no trabalho da arqueóloga. Ou seja, elas estão posicionadas de certa forma
a fazer essas sombras. Agora, olha a visão de dentro do buraco. Vocês estão vendo, pessoal, por que a gente chamou... Olha a visão. Olha a visão de dentro do buraco. Nossa, é a cabeça. Você acha que essa pedra, mesmo que ela não tenha sido esculpida, ela não foi escolhida a dedo para estar aqui, nesta observação? E é dentro deste buraco aqui que vai passar o sol no dia do solstício e vai iluminar algumas dessas pedras. Isso não é impressionante? É extremamente impressionante. E além da cabeça que você vê ali, você vê uma espécie de um arco na parte de baixo, que é uma outra pedra que está posicionada antes, que é uma metade de um disco, né? Parece ser uma metade de um disco quebrado. E claro, né, pessoal, eu não posso deixar de lembrar das pesquisas com a tecnologia LiDAR, que foram realizadas e patrocinadas pela equipe Dáquila, que foi também um dos pontos altos de 2022 aqui no canal. Nós fizemos cobertura, entrevistas, análises. Então foi feito um mapeamento com tecnologia aérea, a laser, da superfície daquela região, das chamadas quadras de Ratanabá, pela equipe Dáquila, que foram também muito interessantes em termos de pesquisa arqueológica. E eu gostaria de apresentar um trecho que eu separei aqui, dentre os vários vídeos e lives que foram feitos sobre esse assunto. Com certeza foi um dos pontos altos de 2022 aqui no Além da Nuvem. Vídeo: saiu o resultado do LiDAR de Ratanabá. E agora, do dia 8 de agosto. Bom, a equipe Dáquila trouxe um geógrafo que também tem trabalhos como arqueólogo, Saulo Ivan Neri, e foi ele que apresentou esses resultados e comentou os mesmos. Então ele fez uma análise bastante técnica que aí muita gente vai perguntar assim: ah, mas por que a gente não viu as pirâmides? Bom, vamos dar uma olhadinha numa coisa aqui primeiro. Você deve se lembrar que há pouco tempo atrás uma equipe de arqueólogos alemães fez um mapeamento com LiDAR na Amazônia boliviana, e eles simplesmente mostraram um resultado e falaram: aqui teve uma civilização e existem pirâmides soterradas. Ok, agora olhe o que nós estamos vendo. Esse daqui é o que de fato os arqueólogos encontraram com o mapeamento do LiDAR na Amazônia boliviana. E quando eles disseram que encontraram pirâmides na Bolívia, todo mundo anunciou a grande descoberta de pirâmides soterradas na Amazônia. Porque arqueólogos alemães, afinal, encontraram essas pirâmides. E se eles estão falando, deve ser verdade. Repetindo, isso aqui foi o que eles encontraram. Observe bem. Aqui uma outra imagem. Você vê o que parecem ser construções, pelas formações retilíneas que você vai encontrar, que dão indício de que de fato há alguma coisa soterrada ali. A reportagem chocou o mundo. As reportagens no plural. Pirâmides soterradas na Amazônia. Mas quando um grupo de brasileiros traz um resultado, não é a mesma reação. Se um gringo fala, tem autoridade. Se um brasileiro fala, não, peraí, deve ter alguma coisa errada. E eu acredito que esse seja o momento oportuno para lembrar que foi durante a expedição desta pesquisa, realizada por Dáquila, que foi encontrada esta grande pegada gigante nesta rocha. Vale lembrar, este foi um achado, mérito também desta pesquisa. Não sei, achei bom lembrar, porque dizem que brasileiro tem memória curta. Voltando às pirâmides da Bolívia, o que o LiDAR faz? Ele funciona como uma espécie de raio-x, só que não para a Terra. Ele remove a vegetação. Então aqui no caso você tem objetos que estão levemente soterrados, parcialmente soterrados. Certo? Você consegue ver o seu formato debaixo da terra. E a vegetação é removida. Mas ele não é um raio-x que vai tirar todo o solo
que está sobre esses monumentos aqui. Deixa eu comparar, por exemplo, com a cidade de Tikal, que foi encontrada nas florestas tropicais no norte da Guatemala. Nesse caso aqui, a situação é um pouco diferente. Isso aqui também é uma imagem de LiDAR, só que nesse caso aqui, as pirâmides não estavam soterradas. Elas estavam bem pouco cobertas com alguma sedimentação, mas parcialmente sua estrutura estava para fora da terra. Olha só, nesta imagem, aqui nós conseguimos entender por que a tecnologia LiDAR é um divisor de água para os arqueólogos. Observe como ela possibilita encontrar vestígios de uma antiga civilização simplesmente com um sobrevoo. Essa é Tikal. Isso aqui não é um deserto, isso é uma floresta tropical. Agora, o que foi encontrado na Amazônia Mato-Grossense é uma situação completamente diferente. Vamos vendo enquanto eu vou comentando. Por exemplo, eu localizei logo de cara essa formação triangular aqui, uma espécie de rampa. Conforme você pode ver, que até passou desapercebido para eles quando estavam fazendo sua análise, uma vez que eles tinham uma grande quantidade de imagens. E eu olhei apenas essa daqui e já encontrei isso, esse triângulo aqui, que é uma espécie de rampa, de fato, que seria muito difícil coincidir de ser uma formação natural. Além disso, eu chamo a atenção para essas estruturas aqui, que formam as chamadas quadras. Vamos prestar bem atenção aqui. Você tem uma espécie de construção retangular escalada, como que uma escada nas laterais dessa passagem, né, dessa rua, digamos assim. Só que se a camada de terra e a sedimentação for maior, ou seja, se é uma civilização mais antiga, se há uma camada mais grossa de terra, vai ser difícil a gente ver formatos tão bem definidos. Nós conseguimos ver, digamos assim, as ruas, as quadras do local, mas uma outra coisa que vai ficar mais evidente, como por exemplo essa rampa aqui. Talvez essa outra estrutura aqui, no formato de ferradura. Essa rampa é o que me chamou mais atenção nessa primeira imagem. Observe mais uma vez aqui. Aqui nós podemos ver esse formato que segue um padrão, quase como aquele padrão de barras de ouro, né? Geometricamente organizados. É só um pequeno trecho, pequeno pedaço cortado da imagem. O mapa maior mostra claramente as marcações retas, como quadras de uma cidade, especialmente nessa parte aqui. Aí, ó. Tira e fica só as listras brancas ali, né? Ó, tirar a quadra, fica só a listra branca. E evidentemente que isso daqui, muito provavelmente, não se trata de uma formação natural. As linhas são bem retas. Aqui é um print de uma imagem que marcou as ruas, né? Digamos assim, para a gente ter uma ideia. Aqui mais imagens do LiDAR. E o que impressiona é que de fato as linhas são bem retas. É simétrico demais para ser um acidente. Essa é a minha opinião. E se você assistiu até aqui, considere se tornar membro, apoiador, patrocinador do canal Além da Nuvem para que a gente possa continuar esse trabalho que você acabou de ver um pouquinho do que foi feito nesse ano de 2022. E é claro, venha estudar conosco e fazer os nossos cursos no Instituto Licentia. Tem muito ainda por ser feito. Nós agradecemos de coração a cada um de vocês, inscritos do canal Além da Nuvem, membros e apoiadores, alunos do Instituto Licentia, toda a nossa equipe de colaboradores, todos os parceiros e canais que ajudaram o canal Além da Nuvem a fazer esse trabalho no ano de 2022. E foi difícil selecionar os conteúdos, porque tinha muito conteúdo interessante que eu queria também colocar, queria que estivesse aqui nessa retrospectiva. Então,
provavelmente nós vamos fazer mais um vídeo como esse daqui, mas focado apenas naquelas curiosidades arqueológicas que foram apresentadas em trechos mais curtos. Então vai ser uma grande quantidade de informação bem resumida. Por exemplo, 30 mistérios da arqueologia. Não sei se vai dar tempo ainda de soltar em 2022, mas se não, no comecinho de 2023 a gente entra com esse vídeo. Agradecemos a sua participação aqui no canal, tenha uma ótima passagem de ano e um feliz 2023, com muitas realizações e que mais verdade venha à tona, porque a verdade importa. Até o próximo vídeo.